Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos os internautas. Hoje nós estamos tendo o privilégio de contar com a participação do professor William Kalinowski, um estudioso de filosofia, da cultura, antropologia, psicologia, jovem e brilhante professor. Travei contato com ele a partir do canal do professor Marcelo Andrade e fiquei admirado com a competência e inteligência, e hoje estamos tendo o privilégio de contar. Professor William, se você pudesse fazer assim um mini Wikipedia da tua trajetória, Sim. E aí começamos, por favor. Com certeza. Então, obrigado, viu, pela oportunidade. Muito obrigado pelo convite, espero poder contribuir de alguma maneira com os alunos de vocês, as pessoas interessadas com o trabalho que aqui vocês divulgam, certamente tem muito a contribuir, né? Bom, meu nome é William Kalinowski, atualmente eu vivo em Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, faz um mês que terminei doutorado na Federal de Pelotas. Então você está ainda em comemoração, Sou né? um novo doutor, né? Faz pouco tempo, né? Uma grande graça de Deus, né? Porque eu lembro que quando eu tinha 19 anos, eu entrei na faculdade por acaso. Eu queria fazer psicologia e eu acabei não passando. E aí alguns amigos me falaram assim, William, por que você não tenta um curso próximo à psicologia para tentar uma reopção de curso, né? Fazer algumas disciplinas parecidas e depois ir para o outro. E eu, 19 anos, há um ano atrás eu era agricultor. Eu sou de filhos de agricultores que plantam tabaco lá no Rio Grande do Sul, fumo. E eu queria estudar psicologia. Então eu fui a Pelotas morar lá, me preparei um pouco pro Enem, mas não consegui. E aí eu acabo escolhendo o curso de filosofia como uma possibilidade de transferir depois. Exatamente. Né? Só que aí eu fui criado numa família cristã, uma família católica, com valores, com princípios. E chegando lá, alguém pode separar aqui fé e razão como coisas que não tem nada a ver. Temos que lembrar que a Polônia, o seu povo, já deu um papa, né? Exatamente. Importante lembrar isso. Exatamente, né? Eu sou de origem polonesa, né? Então essa questão da fé é sempre muito presente na minha vida e até hoje, e muito mais hoje com a graça de Deus. Só que quando você entra na filosofia, você descobre um mundo de ideias, de intelectuais, que alguém pode pensar que está nos ouvindo agora. O que tem a ver filosofia com religião? Tá? Eu digo de saída já. A ruptura entre filosofia e religião é algo moderno e contemporâneo. É o primeiro autor que eu lembro, assim, que foi, certamente, que separa isso claramente e diz que ter uma religião é algo contra a ciência, vai ser David Hume, um autor do século XVII, e Thomas Hobbes, um autor também do século XVIII ali. Então, na filosofia antiga, a questão de você filosofar sobre o mundo, sobre o homem, sobre os comportamentos, o sentido da vida, o bem e o mal, sempre esteve muito ligada com a possibilidade de haver um sentido, um porquê, uma inteligência ordenadora fora deste mundo. Isso era natural para os primeiros filósofos pensadores. Então eu comecei a estudar filosofia sem saber disso, mas me apaixonei. Nunca mais quis sair. Nunca mais pensei em fazer psicologia. Por providência de Deus, hoje 60% dos meus alunos são psicólogos. Alguém diria por acaso, né? Então foi um caminho contrário. Eu queria ser psicólogo, me tornei filósofo e hoje eu dou aula para psicólogo. Maravilha. 10 anos quase já. E você acabou de dizer que faz 30 dias que você defendeu o doutorado. E você pudesse falar o tema da tua tese de mestrado e a da tese de doutorado, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Ok, não, maravilha. Na filosofia, a gente estuda filosofia segundo a história dela. Então, para quem está nos ouvindo aqui agora e não conhece nada, a filosofia ela tem mais ou menos assim, a filosofia ocidental, clássica, como a gente chama, ela tem 2.500 anos. Então, como que funciona para quem quer ser um pesquisador, um professor nessa área, mas mais um pesquisador para ter uma carreira acadêmica, né? Você, no mestrado e no doutorado,
você tem que escolher um autor para pesquisar desses 2.500 anos. Você tem a filosofia antiga, que tem os clássicos Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois você tem o período medieval, que vai alguns colocam, desde Santo Agostinho, 430, até Guilherme de Ockham, mais ou menos, em 1300 alguma coisa, seria a Idade Média. Depois você tem a Idade Moderna, que começa ali com Francis Bacon, com o empirismo, o cientificismo moderno, que vai até mais ou menos o século XVIII, com Hegel, Kant, o Marx, alguns colocam na transição do período moderno para o contemporâneo. Eu acho que é mais contemporâneo a nós. Né? Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Freud são os autores contemporâneos. Né? Jürgen Habermas, agora mais atual. E eu escolhi, na minha pesquisa, Santo Tomás de Aquino, que é um autor medieval, né? Chamada a Escola Tomista, que vem de Tomás. Até eu conversava com o professor Marcelo sobre isso aqui em um outro momento que a gente conversou. Então, eu optei, na minha pesquisa acadêmica, em pesquisar um assunto que esse autor estudou. Porque um autor, ele é um mundo. Então, na filosofia, se você vai estudar, por exemplo, Nietzsche, que é um contemporâneo, ele falou sobre tudo, vários assuntos. O acaso em Nietzsche. Exato. Dá uma tese. Dá uma tese. A inteligência em Nietzsche, a inteligência em Tomás, a inteligência em Aristóteles. O tema da minha tese de doutorado foi o papel da inteligência na psicologia moral humana. Ou seja, nas decisões, comportamentos, na busca do bem e do mal, do certo e do errado, e assim por diante. A partir de São Tomás. Santo Tomás. Então eu fui nos textos dele e nos comentadores que ele comentaram uma obra dele e tentei montar uma tese ali, defender uma ideia que, segundo a minha opinião... Isso no doutorado. No mestrado eu estudei um assunto relacionado também com a inteligência, que é a inteligência e as virtudes intelectuais, né? Hábitos intelectuais que um ser humano pode desenvolver para tornar a sua inteligência mais turbinada, digamos assim, forte, né? Saudável. Em Santo Tomás também. Esse tornou livro já. Esse já é um livrinho. Agora a tese já está também para ser trabalhada pela editora e publicada em outubro. Quer dizer que em pouco tempo você fez um trabalho, um esforço hercúleo, né? E que logrou êxito, né? É uma coisa que talvez eu vou perguntar assim já mais para frente, mas depois eu queria, a partir desse teu conhecimento de São Tomás, se você pudesse fazer uma abordagem crítica aos existencialistas, acho que seria Muito bom. uma questão interessante. Eu tenho um bias aí nessa minha pergunta. A semana passada eu estava relendo um livro de uma autora, o Café Existencialista, não sei se você já chegou a ler. De título eu conheço, mas não li. E achei muito interessante a retomada que ela faz de Heidegger, de Jean-Paul Sartre, enfim. Uma pergunta muito profunda, que só para responder ela seria preciso um curso. Né? Mas Mas vamos dar uma pitadinha aqui para quem nos ouve, né? Então, qual que é a tese principal, de um modo geral, do existencialismo na filosofia? É de que o homem, e aí tem as diferenças entre esses autores, mas de modo geral, é que o homem, a pessoa, cada um de nós que está aqui, ela existe, ela vem ao ser e ela não tem nenhuma limitação de uma essência, de uma finalidade, de um propósito. Ela é livre. E Sartre vai dizer que ela é tão livre que ela se angustia, né? O que eu vou ser? Qual é a finalidade da minha vida? Qual que é o sentido que eu vou dar? O Heidegger vai dizer que o homem é um Dasein, um ser aí, né? Um ser para a morte. É a consequência disto, né? Então, esses autores, eles têm um ponto que é o seguinte: não há essência, não há finalidade, não há normalidade da vida humana. O que é uma condição. Nós nos encontramos numa condição, pronto, e cada um tem que assumir isto de maneira responsável. Na psicoterapia, tem uma corrente que é famosa e tem coisas boas,
que é a chamada logoterapia, do Viktor Frankl. Sim. Ele foi a base dele, antropológica e filosófica, é existencialista. Um autor importantíssimo que tem um artigo com um trabalho sobre o sentido da vida, Exato. que tem uma repercussão enorme, né? Sim. Até hoje, não é isso? No campo de concentração, É né? isso. Ele viveu lá. Sim, Só que a teoria dele, logoterapêutica, é anterior. sim. Então, antes dele ir para o campo, infelizmente, ele já tinha essa ideia. Lá foi uma oportunidade que a providência deu para ele lapidar na experiência concreta. Então, ele vai propor que quem tem um porquê suporta todos os comos, né? Então, se eu projeto um sentido, uma razão, eu vou lutar, eu vou suportar, eu vou ter perseverança, constância para amar a este sentido. Isso é muito bom, é valioso. Só que, com relação aqui ao autor que eu estudo, todas as escolas existencialistas, elas se distinguem assim bastante. Por quê? Por isso que eu pus Pode a falar, questão para dar esse antagonismo, né? Sim. Não só a escola que eu estudo, mas se a gente pegar, por exemplo, Sócrates e Platão, a visão existencialista da realidade e do homem vai ter coisas similares no acidental, mas no essencial são muito distintas. Porque, por exemplo, para Santo Tomás, vamos pensar aqui, vou dar um exemplo concreto para a gente entender. Quando Santos Dumont, vamos imaginar que foi ele que pensou o primeiro avião, né? Hoje em dia se debate se foi ele ou não. Mas foi um dos primeiros. Exato. Admitamos que foi ele, né? Então, antes do avião existir realmente, houve uma ideia, um projeto na mente de Santos Dumont. Essa ideia já era o avião, concretamente? O que o senhor acha? Já era ou não? Só a ideia. Eu acho que, de alguma maneira, é um preâmbulo, né? Mas não é o avião real. Não é o avião real. Não é o avião real. É a ideia de avião. É uma ideia, né? Só que aí que tá. Para Santo Tomás, o avião real, ele tem o ser. Ele existe. Mas ele existe já pré-definido por a essência de avião. O avião não vai ser navio, não vai ser um ônibus. Ele é avião. Esse raciocínio, em Santo Tomás, se aplica do mesmo modo ao ser humano. Só que em Santo Tomás, e aqui ele segue Santo Agostinho, o homem não é criado pelo homem. Um avião, sim. Então faz sentido a gente pensar que a mente humana pensou a ideia de avião e depois deu o ato de ser para ele, correto? Esse copo também e qualquer coisa artificial. O homem pensa primeiro a ideia e depois dá o ser. E das coisas naturais? Todas elas têm uma essência, uma ideia que faz o copo ser uma nuvem ser nuvem, um gato ser gato, um elefante ser elefante e o homem ser homem. Só que o homem não deu para si essa ideia. Então, no pensamento de Santo Tomás, digamos, vamos admitir que Adão foi o primeiro homem, tá? Quando Deus criou, quando Adão existiu, existe Adão. Esse Adão, ele já vem também limitado, especificado por uma essência, que era uma ideia num intelecto, tem alguma inteligência. A gente pode perguntar que inteligência é essa? Para Tomás, Santo Agostinho, essa inteligência é a mente de Deus. Então, a existência humana, eu quando nasci, lá há 30 anos atrás, eu recebi o ser já limitado por uma essência, que é animal racional, composto de corpo e alma. Criatura com uma inteligência espiritual, não só que sente, mas sente e integra o sentimento à verdade, à bondade, ao dever de Estado, à responsabilidade, porque eu tenho inteligência, e isso tudo já é pré-Socrático, já é de Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Então ninguém pode escolher isso para Santo Tomás. Nós não temos liberdade para querer, eu vou projetar algo diferente disso. Então, nesse ponto, a crítica que Santo Tomás ele não faz, né, porque ele viveu 700 anos antes do existencialismo contemporâneo. Sim. Mas eu faço. Então, a minha pesquisa é uma pesquisa que entende que uma visão assim, que propõe o homem como um ser capaz de projetar para si a sua essência, não liberta ele. Acaba escravizando e, em vez de dar sentido para a vida dele, traz náusea. Náusea, aliás,
É bom, Angústia. não são todos os internautas que vão lembrar disso, saber, são muitos jovens, né? Muitos dos internautas, que o autor da Náusea, Jean-Paul Sartre, ganhou Prêmio Nobel de Literatura e não foi receber. Ele praticamente recusou, parecido com o Bob Dylan, mas o Bob Dylan acabou indo lá receber, né? Sim. Então, estou falando isso não para fazer apologia dele, mas é a importância Claro. dele na literatura. Então, foi bom que você lembrou o livro A Náusea, né? O que eu trago aqui não é para dizer, olha, isso é certo ou errado. Não, para a pessoa começar a se interessar, se estudar interessar e investigar. Quer dizer, é um autor importantíssimo. Sim, né? sim. Professor, posso fazer uma pergunta para ele? Assim, um pouco, né, é fora e dentro. Não, mas né? ele ainda estava só terminando o antagonismo. Exato. Eu cortei o raciocínio. Tranquilo, mas guarda a perguntinha Guarda. Beleza. para nós. Então, nesse sentido, para Santo Tomás, para Santo Agostinho, para Boécio, para Aristóteles, Platão, o homem tem uma essência definida e existe um sentido para a vida humana. E esse sentido é a felicidade. Então, mesmo que eu projete um sentido na profissão, na família, no filho, essas coisas não são o sentido último. Porque eu posso ter tudo isto e não ser feliz. Exatamente. Mas aí vem uma pergunta que eu talvez não respondeu depois. O que seria felicidade? Fica essa pergunta. Todos eles levantam isso. Depois vamos tentar meditar. Quem quiser ler esses autores vai encontrar meditações profundíssimas sobre o sentido da vida humana. Não é uma coisa que isso nasceu ontem. Quem quiser, está passando por um sofrimento, uma dificuldade, vá ler, por exemplo, uma obra chamada A Consolação da Filosofia de Boécio, que é um autor que escreve na prisão, condenado à morte, sofrendo sobre a felicidade. Isso há 2000 anos atrás. Não, 1500 anos atrás. Então, o que é a felicidade? É a pergunta que fica. E para Santo Tomás não é uma construção que eu projeto. Está dado no meu ser. Eu tenho que entender e amar. Então, quando eu digo assim que eu posso inventar sentido ou projetar, na visão de Santo Tomás, na verdade isso não é possível. Isso faz mais mal para o homem do que bem. A minha pergunta é o seguinte, exatamente sobre São Tomás. Eu queria que você, porque tem muita gente do nosso público que não é católico, por exemplo. E assim, como eu faço parte da equipe do podcast Caravelas e tal, e a gente tem, eu sempre tive essa curiosidade. E do podcast Conversar. Conversar, claro, Caravelas Conversar, e do Diálogo Livre que nós vamos trazer ele também, porque tem o nosso podcast que tá bombando aí na internet. Aí, sábado agora a gente tava com uma live, tinha 1.400 pessoas assistindo. Mas na próxima oportunidade que você tiver aqui, nós vamos trazer, né, professor? E eu vejo sempre a importância de quem vem aqui, né? E até eu não estudei sobre ele, mas eu tenho muita curiosidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre São Tomás de Aquino, cara. Quem é essa figura tão importante para o catolicismo e para a humanidade, tá? Eu sou cristão, hoje em dia eu não digo que eu sou católico nem evangélico. Mas assim, eu até quando era evangélico, cara, se ouvia falar, até os protestantes respeitam São Tomás de Aquino. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Tomás de Aquino foi um menino que nasceu no ano de 1224, 25. Ninguém sabe muito bem exato. Ou seja, no século XIII. Tá? Ele entrou num momento cultural da nossa civilização que estavam surgindo duas coisas muito importantes na história do Ocidente como um todo. As universidades, que quem não sabe, quem criou as universidades foi a Igreja Católica no século XII para o XIII, né? As universidades haviam escolas antes, mas a passagem disso para cursos universitários tinha a ver com a igreja. Ele surge nesse... Só uma observação para os latino-americanos, né? Por exemplo, a Universidade de Córdoba, que é de 1538, foi fundada pelos jesuítas. Sim. Né? A primeira universidade é de 1100 e... não lembro exatamente a data, mas é de Bolonha, na Itália, depois Paris, que hoje é chamada de Sorbonne na França, e também a de Oxford, na Inglaterra, foram as primeiras, ligadas a ordens religiosas. Então esse é um aspecto. Tomás nasceu num ambiente extremamente assim de disputa, de desejo de conhecer a verdade. Não só... Aqui a gente está debatendo para conhecer, assim, para tentar entender o que são as coisas. Nele também havia isso. Então, ele nasce numa família muito assim nobre da época, tanto que o tio dele era abade no Monte Cassino do mosteiro, que é o primeiro mosteiro fundado por São Bento, que de algum modo a nossa civilização deve muito aos beneditinos. Então, era alguém de família nobre e com ascendência política também certa.
E ele não quis isso. Ele, com 5 anos, ele vai para estudar no Monte Cassino com os monges lá. Ele tem uma formação muito boa, assim, só que eu acho que com 13 anos, com 5 anos, tá? 5 anos, ele vai estudar. Com 13 anos, se não me engano a memória, ele vai para Nápoles, ou ele tem um contato com os chamados frades pregadores, da Ordem de São Domingos de Gusmão, ou os dominicanos, que eram fruto de uma outra coisa que estava acontecendo nesse momento, que era o surgimento das ordens mendicantes, os franciscanos e dominicanos. Então, São Domingos e São Francisco de Assis fundaram 2 ordens de religiosos pobres e mendicantes. Sabe o que é isso? Abandonar tudo agora e me alimentar somente do que me dão na rua e com fé na providência? E Tomás, que tinha um futuro encaminhado pela família para se tornar um grande abade. Baseado naquele, olhai os lírios do campo que não tecem nem fiam, É isso aí. mas eu te digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, né? Quer dizer, é a fé, né? Exato. Total, abandono. Não fica preocupado com as coisas. Que Deus Sim. se provê para um, né? Tá certo? Os pássaros, né? Sim, com certeza. E esses 2 santos, né, São Francisco de Assis e São Domingos, eles fundaram essas ordens. A história de São Francisco é mais conhecida porque muita gente tem devoção por ele no mundo inteiro. São Domingos é um pouquinho diferente, porque ele surge com esse intuito de ser uma ordem mendicante, só que era uma ordem de pregação, de ensino, de estudo. Não era assim de penitência, de pobreza, como era tanto São Francisco de Assis. Ele era mais com o intuito de combater alguns erros doutrinários da época e de evitar também que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Então eram chamados cátaros ou albigenses, uma heresia da época. Ele fundou essa congregação e o menino Tomás conheceu esses monges numa igreja lá. E ele se apaixonou por aquilo e decidiu, eu quero ser isto. Só que ele teve que fugir da família, porque a família não queria, não aceitava aquilo. E na fuga, indo para Paris, se não me engano, a mãe e os irmãos prendem ele e colocam ele no castelo da torre da família. Uma forma de interdição. Exato, né? De mudar a convicção dele. E ele fica 1 ano preso lá e ele decora toda a Bíblia lá, de cabeça, de cabo a rabo. É o ano que ele dedicou a fazer isto. E a família dele, vendo que não tinha volta, que ele tinha se decidido e tal, eles chegam a tal ponto de mandar lá uma prostituta, os irmãos, para tentar dissuadir ele. E sabe o que ele faz com uma prostituta e com os irmãos? Ele pega uma brasa incandescente do braseiro, faz o sinal da cruz e ele expulsa todo mundo da sala. A tradição, e isso está relatado onde? Nos processos de canonização dele no Vaticano. Pessoas que conviveram com ele, ouviram ele falar isto e relataram isto. Daquele momento, a tradição assim diz que Deus mandou 2 anjos que cingiram os rins dele com o cinto da pureza e da insensibilidade. Então, a partir daquele momento, ele se tornou uma espécie de homem pensante. O que quer dizer isso? Se passar agora aqui uma picanha, a gente pode estar imerso aqui na reflexão, mas a gente vai... Opa. Não tem como, Não né? tem como. Ele não. Essa graça, de a tamanha bravura que ele teve para manter a sua pureza ali, Deus deu essa graça para ele. Qual que é o fruto disso? É certo, isso é relatado também sob juramento no processo de canonização dele, que ele ditava ao mesmo tempo 3 obras. Ao mesmo tempo. Então tinha uma pessoa aqui, um secretário, uma aqui e uma aqui. Então, a alma é a forma do corpo. Tá, mas, bem, a política é a ciência arquitetônica da sociedade. Não, aqui o homem é feito ao mesmo tempo. Era uma potência. Isso se demonstra aonde? Se os nossos internautas forem pesquisar o quanto que ele escreveu e o tempo de vida, ele escreveu muito. Tem uma obra chamada Catena Áurea, que ele comenta os 4 evangelhos só citando, ele não comenta no comentário dele. Ele cita todos os pais da igreja, tudo que eles falaram, sei lá, está comentando essa passagem de abandono, né? O que, sei lá, São Beda, Santo Agostinho, São Gregório, ele cita de cabeça passagens assim, às vezes uma página. Uma memória privilegiada. Incrível, não tem explicação natural isso. Isso não é alguém que de fato foi privilegiado por Deus. Um dom, né? É um dom. E
ele se torna depois um professor universitário que se envolveu em muitas disputas lá intelectuais da época e é tido hoje por muitos cristãos, católicos ou não, como, para os católicos, sim, a maior referência. Na Igreja Católica ele tem 3 títulos, é o único doutor que tem 3 títulos. Doutor universal, ou seja, doutor de todos, doutor da Eucaristia, porque a festa de Corpus Christi que nós vamos comemorar semana que vem ou na outra, foi ele que escreveu todos os textos e estava envolvido, e doutor angélico pela sua pureza e inteligência angelical. Então ele, de fato, vale a pena conhecer esse intelectual. A gente pode dizer que é uma das figuras mais importantes da Igreja Católica? Sim. Eu digo não é isso, a mais, professor, mas é das mais. Porque até no Brasil... Outro dia a gente recebeu aqui o pastor César Cavalcante, que é um dos maiores teólogos brasileiros e protestantes. Você conhece ele? A gente tem uma parceria com ele. E ele respeita... Ele tem um podcast bem grande. Ele tem uma parceria com a gente agora aqui também no meu podcast. E ele respeita... A gente falou sobre São Tomás de Aquino, inclusive, no nosso podcast. E ele tem um respeito muito grande. E ele é protestante. Sim. Professor, manda bala. Não, mas ainda queria só... Você fez uma análise muito interessante, mas só explorar uma crítica ainda ao Heidegger. Nós focamos um pouco mais na náusea, em Jean-Paul Sartre, né? Você chegou a ler Ser e Tempo? Olha, eu li sim, na faculdade, faz muito tempo. Faz uns 6, 7 anos, nós tivemos que ler. Ele tem uma visão diferente do Sartre em aspectos que eu considero acidentais. Mas no aspecto central, que é essa ideia de que nós temos o ser, temos a existência, e não há algo que dê sentido a essa existência, então o homem é feito para o desespero, porque ele é feito para falta de sentido, ele é feito para náusea, ele é feito para morrer. Para morrer, para morte. É um ser para a morte. Ser para a morte. Aqui em Santo é Tomás, quase um não. dos slogans dele, né? Sim, isso mesmo. O homem vem de um nada e vai para outro nada. Isso é Heidegger. Então Heidegger é mais pessimista ainda. É interessante que Heidegger estudou Santo Tomás. O senhor sabia disso? Sabia. Ele teve uma influência, depois ele abandona. Aliás, ele estudou bastante São Tomás, não foi pouco. E ele fala assim, que o Ocidente esqueceu do ser. Tem um outro intelectual posterior, que ele vai, contemporâneo nosso agora, que ele vai fazer um estudo comparando o ser em Santo Tomás e o ser em Heidegger. Interessante. E sabe a conclusão que ele chegou? Ele chegou que quem esqueceu do ser foi Heidegger. Você lembra do nome desse? Não lembro, né? É uma falha minha. Mas ele vai comparar os dois, assim, imparcialmente. Interessante. E a conclusão que ele chega de que quem esqueceu o ser foi Heidegger e não Santo Tomás. É um tema assim, o ser é um tema em Santo Tomás central na filosofia dele. É a filosofia do ser. Porque o que ele diz? Ele diz que a essência das coisas, na mente de alguém, não existe. Vimos a essência de um avião. Já é o avião real? Não. A essência de Adão, na mente de Deus, sem o ser, não é nada. É uma potência, uma possibilidade. O que então é o aspecto metafísico, ontológico mais importante de todos? É o ser. Só que para Santo Tomás, esse ser, ele sempre vem já limitado por uma essência que vai fazer a coisa ter que ser e se comportar segundo essa essência. Essa é a diferença, né? Então, quando Heidegger diz que o homem projeta o ser, na verdade, para Santo Tomás isso é impossível, porque nada projeta o ser. As coisas recebem o ser, elas são entes, elas participam do ser, mas nenhuma delas é o ser. Então esse autor conclui isso, que Santo Tomás, Heidegger esqueceu o ser no sentido verdadeiro, e Santo Tomás não. Professor William, na sua fala anterior, que eu tive o privilégio de assistir, você fez digressões interessantes no campo da psicologia, né? E eu estou assim, puxando para os nossos internautas se valer do teu conhecimento. Um outro filósofo de extração francesa, né? Que aliás exerceu uma enorme influência aqui no Brasil, exerce até hoje, é Michel Foucault. Aliás, ele tem obras que interessam até para nós, economistas, As Palavras e as Coisas, tem reflexões para os economistas extremamente interessantes. Eu queria se o professor pudesse fazer uma abordagem crítica ao Foucault. Então, o Foucault é um autor que eu nunca aprofundei. Tá?
O Foucault, de fato, é um autor desses eu estudei já. O Heidegger, o Sartre, o Merleau-Ponty. Mas o Foucault eu nunca aprofundei. Então eu não posso falar assim nada assim de profundo com relação a ele no que tange aquilo que é diferencial dele. Mas o que eu sei, pelo que eu estudei na faculdade e li? O pano de fundo, ele é o mesmo. São autores que são... todos eles são, em certa medida... a gente pode dizer, ao diluírem a noção de ser, as coisas têm ser independente do que o homem pensa, independente da guerra de poder, da guerra política, que esse é um ponto que eu acho que o Foucault ele traz. O ser, a verdade, a bondade, para ele não passa de posições de poder. Então quem está no poder vai ditar o que é o ser, o que é a verdade, o que é a bondade, o que é a essência das coisas. Então, nesse ponto, ele acrescenta algo. O poder ganha, institucional para ele, ganha uma força que não há, por exemplo, em Kierkegaard, que é um autor do século XIX, que não há em Sartre tão grande assim. Então, esse é um aspecto que ele acrescenta, me parece. Aliás, até tem um livro, A Microfísica do Poder, Exato. Né? Que Exato. É do Foucault. Só que o pano de fundo dele, do Nietzsche, por exemplo, é essa ideia de que o ser das coisas não há. É o devir, é a mudança, é a transitoriedade. E nós sentimos tudo isso. Então, em última instância, o homem passa a ser a medida de todas as coisas, como dizia lá o Protágoras, que era um sofista do século V, VI antes de Nosso Senhor. Então, lá, nós vemos aqui essa ideia voltar, porque se não há verdade, não há ser, não há essência nas coisas, quem vai passar a ditar isto? Pode ser o homem subjetivo, eu e você, ou pode ser uma estrutura. Pode ser a Igreja Católica, pode ser o partido político, pode ser o feminismo, o machismo. Eles vão ser essas pessoas que vão passar a dizer o que é e o que não é. Então, nessa medida, eu acho que o Foucault ele bebe, sim, já. Ele recebe toda essa dissolução do ser, mas ele acrescenta a ideia das instituições, do poder como o ditador, né, da linguagem também, do que é verdade e do que não é. Posso fazer uma pra ele agora? Pode. Eu só, antes Nós temos mais 11 minutos, que senão vai perder o avião. Não perde, não. 13. 13 às 5h50 temos que acabar, senão ele vai perder o avião dele. E também tem um outro convidado para chegar, né? Que ele tem que pegar. Professor, eu queria te perguntar, eu, junto com o professor Marcos Nobre, há uns 20 anos atrás, lemos a obra de 15 filósofos importantes brasileiros e fomos entrevistá-lo. Uhum. E saiu um livro, Conversa com Filósofos Brasileiros, pela editora 34. E lá, dentre eles, uma lista que fizemos, jogamos os 15 mais importantes na altura do Championship, né? Uhum. E está o Padre Vaz, Henrique Cláudio de Lima Vaz. Você chegou a estudá-lo? Sim, estudei. Ele é um comentador dessa tradição aqui que eu estou apresentando, mas ele expande também, ele dialoga com o mundo moderno, contemporâneo, e ele é alguém que voltou a pesquisa muito também para a filosofia moral, para a psicologia moral, né? Para a ética, digamos assim. Um autor importantíssimo. Um autor importante, sim, tem uma boa contribuição para o debate político e ético contemporâneo. Tem que ser mais estudado. Sim. Eu acho que esses autores assim, eles têm pouco alcance nas massas, né? É verdade. O que as massas bebem hoje? É o que a novela, os filmes, a cultura, ela transmite. E por trás está mais a filosofia contemporânea, não tanto a visão clássica da moralidade, do ser humano, que começa lá com os gregos. Inclusive, essa nossa conversa aqui, certamente não tem problema nenhum, daqui a pouco se um professor universitário, se um filósofo atual, ele vai ouvir e vai dizer, não, mas essa posição que ele está defendendo aí do homem, da moralidade, está ultrapassada e não é correta. Tudo bem, é a disputa. Tá na visão dele, Na né? visão dele, claro, né? Então, eu já estou sabendo que pode acontecer isso. Mas se eu sou um filósofo tomista, aristotélico, eu preciso estar aberto às objeções. O problema hoje é que nós falamos muito em diálogo, só que na verdade não existe um diálogo. Por quê? E no frigir dos ovos, digamos assim, cada um foi educado para dizer o que é a verdade e não para discutir, para olhar, isso aqui é copo ou não é? Ou isso aqui é um jacaré?
Não, o Grêmio é o maior time do Brasil, sou gremista, ou é o Flamengo? Não, é o Corinthians. Tá, ou Corinthians. Tá, vamos lá. Mas aí começa aqui, mas eu fui educado, meu pai me levou, tenho essa crença emocional e pra mim o Corinthians é maior. Não, mas o Grêmio tem 3 Libertadores, tem Mundial, porque eu sinto. Não, mas vamos lá, vamos voltar aqui, vamos. Qual é o maior time do Brasil? Vamos deixar de lado. A discussão tem que ter, né? Exato, mas a discussão racional para Racional. entender a coisa, não sentimental, emocional. Critérios Eu sou o dono definidos, da né? verdade, pronto. Não, exato, Pra mim o Corinthians... impõe. Entendi. Vamos olhar para a coisa. Não, deixa ele. Então vamos olhar para a coisa, o que a coisa tá. é. Isso é filosofia e eu convido a que qualquer internauta quiser abrir qualquer obra de Santo Tomás, você vai ver isto no método de estudo deles, que era chamada questão disputada. O que é isto? Que vem lá de Platão e de Aristóteles. Por exemplo, o Grêmio é o maior time do Brasil? Pergunta, tá? Tá. O que eles faziam? Se a política é a maior ciência prática, digamos assim, o que eles faziam? Eles colocavam 6, 10, 20 objeções, ou seja, pessoas dizendo, parece que a política não é. Aí pega lá o Cícero que falou, pega o Sêneca, pega o Platão, o Aristóteles, estuda 20 questões, 10 questões ao contrário dessa pergunta. E lá embaixo, abaixo, 10 a favor. Existe isso hoje? Alguém faz isso hoje? Não. Com seriedade? E depois ele responde. Só depois havia a resposta do professor. Não. Após ter contrapondo as opiniões, eu acho que é isto. Existe isso hoje? Eu vou até mudar minha pergunta, então. Tá. Mas dá para fazer rápido. Na verdade, então, o que São Tomás de Aquino fazia é o que poderia se aplicar hoje para se ter uma verdadeira democracia, né? Sim, É isso, né? Pena que ninguém segue, né, cara? É assim. Até seguem, mas não colocam em prática, né? Exato. Porque assim, isso pode ser uma novidade muito grande para quem nunca ouviu falar de Santo Tomás, falar desses autores. Eles, de fato, estavam preocupados com a verdade. Como que eu posso ilustrar isso para vocês? Sem ideologia nenhuma da parte deles. Não. Eles até tinham as suas crenças, por exemplo, mas não colocavam... No... Mas quando... Não era uma crença irracional. Sim. Por exemplo, quando nós entendemos, por exemplo, que o homem é feito para felicidade. E o que seria a felicidade para esses autores? Um certo estado de perfeição, de plenitude, não só um momento, mas um estado pleno, onde eu não quero mais nada. Eu paro de querer. Nesse mundo é possível isso? Nesse mundo aqui? Não há. Só há 2 opções, então. Ou isso é um absurdo, não faz sentido nenhum, ou existe algo fora deste mundo. Isso está contrário à fé católica, por exemplo? Não está. Não. Porque ela diz isso. Então, mesmo quando esses autores tinham fé, eles tentavam raciocinar para ver se essa fé ela é racional ou não, mesmo na fé. Então, isso falta hoje. E eu ia falar uma coisa que me fugiu, veio uma ideia assim, escapou. Eu convido os autores a conhecer, os nossos internautas a conhecer este método. Para ilustrar por que Santo Tomás, de fato, para mostrar como é verdade isso que eu estou falando. Tomás de Aquino, em 1272, 1273, ele era tipo uma celebridade. Imagina na área da economia o cara mais influente, que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer... Era uma espécie de John Maynard Keynes da cara assim, que o mundo para ouvir. Tem congressos mais importantes e ele vai palestrar. Ele era esse cara. E escrevia muito, dava as aulas e tal. O Papa chamava ele para várias questões, influente. Ele tem uma visão aos pés do crucifixo, e isso pessoas viram oculares, aonde, após ter escrito um texto lá sobre a Santíssima Eucaristia, ele ficou muito atormentado porque ele não se achava digno de tal missão. E ele tinha que escrever porque ele tinha que combater erros lá da época e tinha que escrever. E ele dizem que ele colocava a cabeça dele no sacrário para pedir luzes. Mas teve um fato que marcou muito. Pessoas que estavam na sacristia ouviram ele aos pés do crucifixo, ouviram o Nosso Senhor falar para ele: Tomé, bene scripsiste de mihi. Tomás, bem escreveste do Santíssimo Sacramento do meu corpo. Me pede o que tu quiseres que eu te darei. Sabe o que ele pediu para Nosso Senhor? A resposta que Santo Tomás deu? Senhor, o que eu posso querer senão vós mesmo? Dizem que daquele momento, e esse é fato histórico real, após essa visão, no outro dia veio o secretário dele para ele continuar escrevendo as obras, e ele disse: Reginaldo, esqueci agora. Não posso mais. Depois do que eu vi nessa visão, tudo que eu escrevi parece palha.
e ele parou. Isso é fato histórico, documentado. Veja, tudo que ele escreveu, de tanto assim, a verdade não é minha. Não me preocupo se eu estou escrevendo, se é eu tomar, se eu disputo, se eu estou debatendo. Eu vi uma verdade que, frente a essa verdade, eu não sou nada. Então, essa era a humildade que eles tinham na época. O importante é a verdade. Se eu tiver errado ou certo, eu vou discutir, eu vou estudar, eu vou investigar. E ele parou. Quando que ele voltou a participar de alguma atividade intelectual? Quando, no Concílio de Leão, o Papa convocou ele sobre obediência, que é um voto religioso. E a caminho do Concílio ele morre. Com 49 anos. Novo. Um ano e meio ele não escreveu mais. Ele disse, olha, a partir do... O que ele viu será? São Paulo diz, nem o ouvido ouviu, nem a vista viu o que Deus tem preparado para os que... Então, ele viu algo assim, e ele abandonou, olha. E hoje, para nós, ele é o grande intelectual, e ele mesmo achou isso aqui não vale nada. Professor, a última pergunta para ele que ele tem que pegar o avião. É uma pena, mas eu queria... Uma pena que o pouco tempo que a gente tem, porque mas ele já, interessantíssimo o episódio. Né? O que você falou, professor, já nos gratificou muito, e vamos combinar de você voltar. Você mora em Pelotas, né? Mora em Pelotas, mora em Pelotas. Mas eu ia, antes de fazer a última pergunta, que você falasse, você tem canal no YouTube? Tem canal no YouTube. Se você pudesse falar para os nossos internautas também seguir. Aquela ali, né? Prof. William Kalinowski, é o sobrenome. Depois, se puder postar, a gente coloca no... Porque é um pouco... polonês é mais difícil, assim, né? Prof. William Kalinowski, tanto no YouTube ou Sociedade Tomista. Aí é mais fácil, tá? Sociedade Tomista. E no Instagram, @Prof. William Kalinowski. Temos cursos de formação em antropologia, psicologia e filosofia para quem tiver interesse. Tá. Dos autores brasileiros ou latino-americanos contemporâneos, qual você está se debruçando? Numa abordagem não apologética, mesmo crítica, né? Quem que... Então, no Brasil, no momento, eu indico o pessoal conhecer 2 professores que já são senhores de mais de 60, que estão escrevendo sobre a filosofia clássica, sobre o tomismo, que são o Sidney Silveira, inclusive ele escreveu agora um livro sobre Nietzsche, estudando Nietzsche e meditando sobre ele, e o professor Carlos Noguet. São 2 senhores. Noguet, inclusive, já veio aqui 2 vezes. Já conversei com ele, inclusive ele quer que eu cuide do canal dele lá. São meus mestres, né? Ele pediu para mim, inclusive, que ele quer... Nós vamos fazer alguma coisa para mim cuidar das mídias sociais dele lá. É o grande Noguet. Noguet? Carlos Noguet. 2 vezes, não, como é que escreve? N-O-G-U... N-O-U-G-U-E. Ele já veio umas 4 vezes aqui. G-U-E. Noguet. Grande Carlos Noguet. Super respeitado. Mais de 60 anos. O Noguet tem 70 anos. Senhor já, E o Sidney Silveira, também é um grande intelectual, professor, mestre, tem 60 anos. O Nogueira tem uma história rapidinha, barata, engraçada. Ele veio aqui e ele veio junto com um assessor, né? O assessor mais novo. Ele mora em São Paulo? Não, ele mora bem longe, né? O Nogueira mora no Rio de Janeiro. No interior. E a gente começou a conversar ali no outro estúdio e tal, e eu falando do podcast, do Diálogo Livre, poxa, que legal e tal. E aí ele falou assim, você precisa entrar nas mídias, cara. E ele é super conservador, né? E a gente convenceu ele. Nogueira, e agora nós estamos vendo aí uma forma de poder trabalhar para fazer as mídias do Nogueira, cara. E ele é super respeitado. Ele já veio no Caravelas 4 vezes. Ele deve ter uns 15 livros. 15 livros de autoria dele, sobre esses assuntos que eu tô falando aqui. Ele veio umas 4 vezes no Caravelas já. Bom, super respeitado. você recomenda? Bom, os 2 são ótimos, os 2 são autoridades, tá? Um outro rapaz que eu recomendo convidar aqui também, eu posso faltar e esquecer alguém, tá? Mas que é meu amigo e que eu gosto muito do trabalho, é escritor também, é mais jovem como eu, é o professor Rafael de Abreu. Tá? Esse professor, Rafael de Abreu, trabalha sobre a psicologia humana, a psicologia tomista também. Mora aqui em São Paulo, agora ele mora em Santa Catarina. Mas ele vai acrescentar bastante para vocês aqui nessa linha que eu estou trazendo. Tá bom. Professor William, muito obrigado. Fica aqui o convite. Eu queria que você, de público, aceitasse um retorno com mais tempo, porque nós, na verdade, fizemos isso um pouco de improviso. Agradecer o Marcelo Andrade também, que mais um convidado que ele manda para nós, deu 3. Só convidado de peso, né? 3 convidado oitão. De peso, foi de tamanho e de conhecimento. Conhecimento,
Muito obrigado, foi uma verdadeira aula. Né? A única coisa que eu, infelizmente, não posso concordar com você é que o Grêmio é o maior time do mundo. Eu concordo, nem isso, nem eu concordo. Eu sou, viu? Vamos ser tomistas. Então tá bom, vou ser tomista com você também. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, viu? E posso terminar? Eu Pode, termino. pode. Então, pra você, ó, tô voltando de novo. A dupla, né? Aqui tá os dois difíceis. O Luiz, você só vê a cara do Luiz, agora nós estamos voltando, né, Tamo professor? voltando. O pessoal tá cobrando Saímos a gente. ele tava preso. A gente tava preso os dois. Né? O soltaram. Vorcar. É, Não, mentira. soltaram. Não, Vorcar não. Não por causa do Vorcar, por outras Outras razões. Mas nós voltamos agora, estamos voltando, hein? Então, É isso aí. Um abraço pra você, se inscreva no canal, compartilhe e tudo aquilo lá. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Excelente. Que alegria.